As pessoas vão tomando o seu lugar para darmos início à catequese, à segunda catequese deste itinerário que estamos a fazer em Diocese. Hoje, aos pés do Cristo Rei, encontramos aqui neste segundo domingo da Quaresma, para esta segunda catequese de Dom José. Estamos neste tempo especial que nos é dado para a conversão, para a mudança de vida. Hoje centramos o nosso olhar neste Pai de misericórdia, através da parábola do filho pródigo, ou dos dois filhos, e para nos abrir o coração para esta mesma catequese, nós temos connosco um grupo musical que é o Figo Maduro, uma família, que passo desde já a pedir que venham até cá. É a mãe Madalena, depois a filha mais velha, que é a Luísa, depois temos a Maria, a Madalena e o João Maria. Damos as boas-vindas. Agradecemos desde já a sua presença e, através deste momento musical de beleza, abramos o nosso coração para depois escutar o Evangelho de São Lucas e depois também para escutar o nosso Bispo na catequese deste segundo domingo. Obrigado. Leva-me mais longe.
Senhor o meu canto, Ele é nosso Salvador, nele eu confio e nada temo, nele eu confio e nada temo. O Senhor é a minha força, ao Senhor o meu canto, Ele é nosso Salvador, nele eu confio e nada temo, nele eu confio e nada temo. O Senhor é a minha força, ao Senhor o meu canto, Ele é nosso Salvador, nele eu confio e nada temo, nele eu confio e nada temo. O Senhor é a minha força, ao Senhor Nós agradecemos a vossa participação, ter-nos aberto o nosso coração para escutarmos agora o nosso Bispo. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Sr. Bispo. Já tinha algo Ainda há lugares aqui à frente para aqueles que se quiserem sentar. Pelo menos uns 15 lugares. Portanto, quem quiser avançar tem espaço. Fazer a saudação, pensei que era o ar-condicionado que tinha ligado. Muito boa tarde a todos e a todas. Então podemos levantar-nos para começarmos. Temos também uma saudação do céu que chegou. Eu pensei que era o ar-condicionado que tinham ligado, mas afinal são os condicionamentos meteorológicos. E então, nesta tarde, neste ambiente tão singular aqui, junto ao monumento a Cristo Rei, com um dos sítios mais lindos para observar Lisboa e de Lisboa o país e o mundo, nós queremos assim levantar, neste dia em que lemos o Evangelho da Transfiguração, levantar o olhar para entender muitas das coisas que se passam no nosso mundo e à nossa volta. E por isso vamos começar a nossa escuta da palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, manifestação da misericórdia do Pai, o amor do Pai que nos quer bem e a comunhão do Espírito Santo que sempre nos renova, estejam convosco. Está hoje também na catequese incluído pela Comissão e depois completar-nos também o Jubileu Pastoral da Saúde e também dos doentes. Atendendo a algumas circunstâncias, quer pessoais, quer profissionais, quer mesmo de saúde, deixem-tados, peço desculpa, isto é com
Com a chuva ficou tudo assim um bocadinho em situação de alarme. Não se vai passar nada, a tenda é ótima, segura. Penso que me ouvem bem, apesar da chuva. E nesse sentido, de hoje estar aqui também a Pastoral da Saúde, está aqui reunida a Comissão, que eu pedia para que se levantarem. Está o José Filipe, a Cristina Lúcio, a Luísa Santana, a Maria da Luz e o António Carvalho deve estar por aí, ou então ainda está à chuva. Que estamos a trabalhar na Pastoral da Saúde. E por isso aqueles que hoje se encontram também nesta situação, quer de profissionais de saúde, quer com alguma fragilidade, porque a saúde de facto é o equilíbrio da nossa dimensão física, biológica, psicológica, sociológica e também espiritual. E muitos de nós, e no qual eu também me incluo, não estamos nestas 100% de condições, temos algumas fragilidades e por isso viemos também, e estamos hoje aqui também, para acolher a misericórdia do Senhor, para acolher a sua graça. Por isso, para todos aqueles que hoje estão também e que se enquadram neste espírito, em nome da Comissão da Pastoral da Saúde, desejo a todos boas-vindas, que se encontrem o melhor possível, que acolham a palavra de Deus, a fé, para continuarmos o caminho. No próximo sábado, vamos organizar em Setúbal as jornadas diocesanas da Pastoral da Saúde. Este ano com o tema Cuidar do Cuidador. É preciso também cuidar daqueles que cuidam de nós, para que possamos ter bons cuidadores. Muitas vezes também os que cuidam de nós também fragilizam. Vamos dar uma atenção especial a eles nas próximas jornadas, percebendo que eles se fazem também parte da Pastoral da Saúde, fazem parte também da nossa saúde. Daqui a pouco, na próxima palavra, vamos escutar a parábola do filho pródigo. É, por excelência, a parábola da misericórdia. A misericórdia de Deus é para todos. Não é só para aqueles que pensamos que têm grandes pecados, é para todos. É também para os doentes, para os frágeis, para os mais frágeis de alguma situação, quer espiritual, quer psicológica, quer até social. A misericórdia de Deus é para todos e está sempre de braços abertos para cada um de nós. Sempre Deus quer nos abraçar, quer nos dar aquele abraço de conforto que às vezes tanta falta faz no irmão doente ou no mais fragilizado. E isto é um sinal da misericórdia de Deus, que nos estimula e nos conforta e nos ajuda a continuar a nossa caminhada, mesmo nas nossas fragilidades. Escutemos, pois, a parábola do filho pródigo e depois o nosso bispo nos vai dar um ensinamento sobre esta catequese, sobre o nosso Deus, o Pai de todas as misericórdias. Do Evangelho de São Lucas. Aproximavam-se de Jesus todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvirem. Mas os fariseus e os doutores da lei murmuravam entre si, dizendo: Este acolhe os pecadores e come com eles. Jesus propôs-lhes então esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me correspondem. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e por lá esbanjou tudo quanto possuía numa vida desregrada. Depois de gastar tudo, houve grande fome nesse país e ele começou a passar privações. Então, foi colocar-se ao serviço de um dos habitantes daquela terra, o qual o mandou para os seus campos guardar porcos. Bem desejava ele encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si, disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm pão em abundância e eu aqui a morrer de fome? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai e vou dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti.
já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi ter com o pai. Quando ainda estava longe, o pai viu-o e, enchendo-se de compaixão, correu a lançar-se-lhe ao pescoço e cobriu-o de beijos. O filho disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor túnica e vestilha, dai-lhe um anel para o dedo e sandálias para os pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete e alegrar-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi reencontrado. E a festa principiou. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando regressou, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo. Disse-lhe ele: O teu irmão voltou e o teu pai matou o vitelo gordo, que chegou são e salvo. Encolerizado, não queria entrar. Mas o seu pai, saindo, suplicava-lhe que entrasse. Respondendo ao pai, disse-lhe: Há tantos anos que te sirvo sem nunca transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. E agora, ao chegar esse teu filho, que malbaratou os teus bens com meretrizes, mataste-lhe o vitelo gordo. O pai respondeu-lhe: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Palavra do Senhor. Aqui mais perto. Continuamos assim esta tarde a reflexão iniciada no domingo passado na Catedral de Setúbal sobre o coração misericordioso de Deus. Meditamos como este amor se revela desde a criação e está patente ao longo de toda a história humana. Revela-se de modo singular na história do povo de Israel e atinge o seu ponto culminante na vinda de Jesus de Nazaré como presença solidária e salvadora que abraça toda a humanidade e toda a história. Demos-nos conta também, que, por outro lado, de que nós somos parte de uma humanidade frágil e pecadora, que frequentemente não entende o projeto de Deus e assume atitudes que lhe são contrárias, pondo em risco a nossa vida e a daqueles que nos rodeiam e do nosso próprio planeta. Perante a nossa incapacidade e o nosso pecado, Deus não se comporta como um juiz frio ou uma autoridade distante. Perante o homem débil e pecador, o amor de Deus torna-se misericórdia. Esta é a face de quem ama, quando aquele que se ama ou aquela que se ama está fragilizada, errou, se afastou. A única forma de manter o amor é, dizíamos no domingo passado, que aquele que se sente inocente estenda o braço
para que a ligação não se interrompa. Perante o homem débil e pecador, o amor de Deus tornou-se misericórdia, proximidade, solidariedade, até se tornar fisicamente, humanamente presente no meio de nós em Jesus. Nesta e nas próximas reflexões, vamos fixar, pois, a atenção na revelação do amor misericordioso de Deus em Jesus de Nazaré. Ele manifesta-se em todos os domínios da vida, criando um modo existencial novo, que transforma a pessoa e a sociedade, abre a nossa finitude humana aos horizontes da vida imortal junto de Deus. Tomamos hoje uma destas joias da Palavra de Deus, em Jesus, que é a parábola do Pai misericordioso, ou como habitualmente é chamada, a parábola do Filho pródigo. Deixamos-nos assim guiar pela Palavra de Jesus para entender o que Ele nos revela do coração do Pai do céu. Não vou fazer um comentário exegético a esta palavra, um comentário sistemático, mas sublinharei alguns dos seus aspectos mais importantes, onde se revela a atitude de Deus para com o homem limitado e pecador. Comecemos por prestar atenção a alguns aspectos importantes para entender a razão e o significado da parábola. No Evangelho de Lucas, esta é a última de 3 parábolas sobre a misericórdia de Deus. A parábola da ovelha perdida, a parábola do dracma perdido, nós os conhecemos todos, e esta, a parábola do filho pródigo, ou melhor, a parábola do Pai misericordioso. As 3 parábolas têm uma introdução comum que ouvimos proclamar há pouco. Aproximaram-se dele os pecadores, os cobradores de impostos, para o ouvirem. Mas os fariseus e os doutores da lei murmuravam e diziam: vejam lá, ele come com os cobradores vai com os cobradores de impostos e come com eles. E diz: Jesus, em resposta, compõe-lhes então a seguinte parábola. E vêm as 3, esta é a conclusão. Assim se indica, isso é muito importante para se entender o sentido da parábola. E diz-nos, em primeiro lugar, que o facto de Jesus ir para junto dos pecadores, nós comentámos isto no ano passado, é criticado, é visto não só como de mau tom, mas como contrário àquilo que se pensava de Deus, àquilo que se pensava que devia ser uma pessoa de bem, àquilo que se pensava que devia ser o Messias que havia de vir. Segundo, mostra que a parábola se dirige a esta situação. A parábola quer responder a porquê é que Jesus vai comer com os pecadores. Porquê é que ele escolhe, antes de mais a eles e não os justos? Porquê é que vai à procura da ovelha que se perdeu quando tinha 99, que eram fiéis no rebanho? Porquê é que vai à procura do dracma, que está perdido? Pronto. Tem os outros 9. Não. Vai precisamente aí. Além disso, a parábola explica que Jesus age assim porque é assim a mentalidade de Deus. Ele é a expressão das atitudes que Deus assume para com as pessoas, particularmente para com aqueles que pecam. Estas primeiras observações já indicam que a parábola não pretende fazer uma discussão teórica sobre Deus. Pretende responder a uma situação concreta e pretende explicar e tornar clara e propor uma atitude nova de relacionamento e de vida. Deste modo, a história contada por Jesus tem de imediato um caráter interpelante para a inteligência e o coração, mas para a vida concreta. Ela quer questionar os comportamentos que nós assumimos na vida, os julgamentos que fazemos, os critérios com que nos regulamos. E é nesse tom que vamos prosseguir a meditação. Antes de mais, a saída do filho.
A história começa com o pedido do mais novo dos dois filhos para que o pai lhe entregue a parte da herança que lhe toca. Ele quer ir embora. Acha que esta casa do pai é pouco para ele. Sonha com a sua liberdade, autonomia, com os seus projetos de vida. É óbvio que a sua pretensão não representa uma boa maneira de proceder. O filho inicia o próprio caminho de autonomia com os bens do pai, querendo separar-se dele, mas o pai está vivo. Lhes pede uma herança, como se o pai estivesse morto, mas o pai está vivo. Aliás, é isso que o irmão mais velho depois vai dizer, vai acusar. E ele desbaratou os teus bens, são do pai. A sequência da história mostra ainda que ele não está preparado para isso. Fora da casa paterna, o filho revela não ter capacidade nem sabedoria para gerir o património recebido e não tem capacidade definitivamente de geri-lo ao modo do pai, ficando reduzido à miséria e vendo-se obrigado a uma vida indigna e faminta. De facto, guardar porcos e partilhar a sua comida é particularmente humilhante para a mentalidade judaica que considerava estes animais como impuros. O filho comporta-se assim como um adolescente impaciente. Que acha que nós todos conhecemos. A minha casa chamava-se a idade da parva, que todos nós, cujas manifestações nos damos bem conta. A casa do pai não é suficiente para ele, enquanto estiver lá nunca se tornará alguém, nunca se tornará adulto. Há que fugir a esse chapéu, a essa ombrela do pai para se tornar alguém. Por isso decide partir, prescindindo do pai, embora utilizando o seu património. É uma atitude semelhante à do discurso da serpente que falámos no domingo passado. Deus aparece como concorrente, como inimigo da liberdade, da autonomia, da felicidade do homem. O pecado começa precisamente com a incompreensão do amor e do projeto de Deus. A reação do pai não se descreve na parábola. Ela não quer explorar a emoção, por emoção, da dor do pai, que se tornará bem evidente na alegria do pai quando o filho regressa. De forma muito simples, diz-se que o pai dividiu a herança e deu ao filho mais novo os bens que lhe estavam desde sempre destinados. O pai aparece assim como um homem rico e generoso. Pensa no bem dos seus filhos e coloca à disposição deles o seu património. Não é um pai possessivo nem impositivo. Ama, mesmo que seja incompreendido, mas deixa livre, sem deixar de amar. É o oposto aos crimes passionais de que os nossos jornais, infelizmente, estão cheios. Da violência familiar, da violência por sua visão, amor, do conceito de amor-posse, do conceito de amor-domínio. Porém, o resultado do afastamento do pai é que o filho fica reduzido a si mesmo, à própria incapacidade de pensar e orientar a vida como deve ser, deixando-se guiar por emoções e afetos imediatos que parecem conduzir à felicidade, mas que acabam na frustração, na perda da dignidade e no risco da própria vida. A casa do pai não era, afinal, uma limitação. Bem pelo contrário, era o lugar do afeto, da dignidade, do amor. A sua saída não representou uma independência, mas, pelo contrário, alienação e sujeição. Além disso, o pai era o fundamento do relacionamento entre os irmãos. Falando com o pai, o irmão mais velho refere-se em seguida ao mais novo como esse teu filho.
e já não o chama seu irmão. A eliminação do pai acaba por criar um abismo entre os irmãos. O pai e a mãe representam uma instância superior, transcendente, quando se fala de Deus, que fundamenta essa relação fraterna. Se não há pai, nem mãe, como é que somos irmãos? E não se trata simplesmente de uma noção de autoridade inquestionável, mas de uma referência afetiva, antropológica, de um sentido de história e de cultura, que situa no espaço e no tempo as pessoas e a sociedade. Esse é o papel da família, dos laços de família, da verdadeira autoridade, dos princípios que regem a sociedade, da fé que faz levantar os olhos para o Pai comum de todos nós e edificar a casa comum da humanidade. Isso para além dos interesses privados de cada um. A noção, a ideia de Pai é tudo isto. É uma ideia de dizer que o mundo não decidimos só nós, no nosso contrato recíproco, mas que há fundamentos que nos foram dados de graça e que são fundamento para nós todos e constituem a base da nossa união e do nosso relacionamento. Com a pretensão de criar um homem novo, e isso viu-se tantas vezes, um homem moderno, livre, muitos sistemas revolucionários tentaram cortar essa ideia paterna, cortar as raízes com o passado, retirando os filhos aos pais, chegando mesmo a destruir os registros municipais, as manifestações culturais e qualquer tipo de manifestação religiosa, para que se criasse um homem livre, independente, democrático. O resultado foi catastrófico e nós conhecemos exemplos bem recentes de tudo isso. O que se criou foi uma sociedade de órfãos, mas não de irmãos, onde vigorava a obediência normalmente a estados totalitários, onde a real solidariedade foi desaparecendo. Aqueles que falam da abolição de Deus em nome da liberdade e da autonomia do homem acabam normalmente por produzir obediências ideológicas e opressões totalitárias, onde a dignidade e liberdade das pessoas fica radicalmente comprometida. Eu lembro-me sempre nos anos, quando se falava tanto de independência e da desindependência também das nossas ilhas, eu sou da Madeira, eu dizia, quando nos libertarmos dos portugueses, quem nos libertará dos nossos libertadores? Porque tantas vezes esse querer não é o nome da democracia, ia ser muito séria para que brinquemos com ele, mas o nome daqueles que em nome da democracia, em nome da pátria, manipulam e põem os outros ao seu serviço. E para não falar daqueles que em nome de Deus fazem o mesmo e criando simplesmente emoções, manipulando-as e deturpando todo o sentido das coisas. Por outro lado, e é isso, a imagem de um Deus totalitário e impositivo, um Deus simplesmente de recompensas e castigos, um Deus que não permita o sonho, por vezes mesmo iludido, dos filhos, contradiz radicalmente a imagem que a parábola dele nos transmite. Deus não é isso. Deus não é esse que tantas vezes combate. A uma pessoa de família muito chegada, quando discutíamos essas coisas, e ele tinha sido uma pessoa muito crente, e que deixou tudo, porque dizia que em nome precisamente dessa liberdade, e criticava esse Deus que é isto. Assim ele dizia, não, nesse Deus também eu não acredito. O facto é que tantas vezes nós também apresentamos Deus de tal maneira, a maneira como os opositores de Jesus o apresentavam, que acabamos por deturpar nós próprios o rosto de Deus. E isso é um mau serviço, um péssimo serviço a Deus, quando se usa Deus para oprimir, para manipular. O Deus que Jesus conhece e revela é um Deus que promove o crescimento, a autonomia, a liberdade dos seus filhos e filhas, mesmo à custa de vê-los errar, de vê-los afastar-se e até mesmo de pôr em risco a própria vida. O pai sabe que os filhos são limitados, mas que devem fazer a si mesmo
a sua experiência de vida, devem construí-la. E aquilo que vai ser o resultado, sim, dos dons da tal herança, do património que o filho leva. Mas há de ser também uma construção dele. E mesmo ele, pai, vai continuar a velar por ele. E mesmo esses erros, durante essa caminhada, o pai não vai deixar de ser, pela recordação, pela sua presença, de ser aquele que conduz a estrada e a vida do filho. Por isso, tantas vezes, nós nos perguntamos porquê é que Deus permite este tipo de liberdades. Porque deixa partir o filho e ainda por cima lhe dá os meios para que ele possa viajar para longe. Tudo é uma questão de amor, e de amor bem entendido. Se os filhos não entendem o amor, nenhuma medida de coação manterá unida a família. Ora, o amor não se pode decretar, não se pode comandar. Se eu tiver saber e meios, posso obrigar uma pessoa a fazer tudo até lamber-me os pés. Mas o que não posso dizer com voz de comando é ama-me. É ridículo só pensar. O amor não se comanda nem se impõe. Só se pode oferecer e declarar que eu amo-te. E esperar que do outro lado possa eventualmente vir o eco também eu te amo. Mas não se pode programar nem impor nunca. Apenas no uso fecundo da liberdade e dignidade pode desabrochar o amor. A parábola mostra que, na perspectiva do Pai do Céu, a liberdade e o amor valem bem os riscos que se correm para conquistá-los, acompanhá-los e mantê-los. Esse é o amor de Deus. E é por isso que Jesus veio encarnar nesta terra como homem. Para que o projeto de Deus fosse um projeto do Pai, eterno no tempo, mas que agora se fez projeto humano, numa existência humana. E a maravilha do amor, do caminho de Jesus, está precisamente nisso. Ele é Deus e é homem. Traz a semente e o tal gene novo de que falávamos no domingo passado, mas inserido nesta humanidade. É também com a nossa pequenez que Deus conta para construir este mundo. E é também com os nossos erros que Ele já faz conta para que a sua misericórdia se exprima. Isto explica o silêncio paciente do Pai. Não se diz mais nada. Descreve-se a vida do filho, muito brevemente, o desbaratar da fortuna, mas não se dizia o Pai. O Pai esperava. O Pai estava silencioso. O filho tem de ser livre, tem de ter tempo para entender e dizer, se alguma vez o disser, eu te amo. A parábola começa, pois, por revelar o amor paciente de Deus, que cria pessoas para a liberdade, a responsabilidade, a dignidade e a felicidade. Não se preocupa que tomemos em nossa mão o seu património. Antes, espera mesmo que o façamos. E que ao longo da viagem da nossa autonomia, criatividade e desilusões frustrantes, nos ficam menos a recordação do Pai, da sua liberdade, da sua liberalidade, do seu amor. É o maior património que nós levamos e a memória que Ele nos deixa para que acompanhe a nossa vida de filhos e filhas livres e amados. Na sua viagem de sonho ilusório, o fugitivo da casa paterna foi ao encontro da desilusão, da frustração, da experiência da própria fragilidade e dependência. Mas levou também algo precioso, a memória da vida na casa do Pai e do seu amor. Na realidade, a parábola só indiretamente faz referência à recordação do amor do Pai por parte do Filho. O que diz é que ele, na situação de penúria em que veio se encontrar, se recorda da abundância da casa paterna e pensou voltar e pedir para ser admitido como um dos servos, porque já não merecia ser chamado filho. Esta declaração mostra que reconhece o erro cometido,
a dor causada ao pai e, pelo menos até certo ponto, que tem confiança na sua bondade para que o aceite de volta. É este filho que o pai vê vir ao longe. Não sabe o que se passou, que ideias ou propósitos terá. Apenas sabe que este é o seu filho que está de volta. E isso é motivo de tanta alegria, de tantos beijos e abraços, depois da acutilhante saudade, de tanta dor e ansiedade. Uma alegria que compensa e cobre toda a tristeza, saudade e cuidados da ausência, de tal modo que não deixa que o filho profira a confissão de fé, a confissão da culpa que tinha preparado e torna desnecessária a expressão formal do perdão. Além disso, o estado miserável em que se encontra o filho põe em movimento todo o afeto do pai e os préstimos dos servos da sua casa para restituir beleza, de bem-estar, dignidade a este retornado, antes de começar a festa do seu regresso. Este é o coração paradoxal do pai. Estas são as manifestações tão exageradas que só o amor explica. Mas são, diz Jesus, a imagem da alegria do coração do Pai do céu, por cada filho e cada filha que regressa. Isto é a alegria de Deus, que compensa de tudo aquilo que ficou para trás. Para Deus, este filho leviano, ingênuo, sonhador, por vezes malévolo e egoísta, que põe em causa a sua vida e o bem-estar da própria família, da igreja, da sociedade, somos todos nós, cada um de nós. Todos estávamos longe, como seres humanos frágeis, limitados, pecadores. Todos fomos admitidos e integrados, reintegrados sucessivamente na família deste Pai, destes irmãos e irmãs. Esta é a experiência da misericórdia radical de Deus. É ela que torna possível a vida pessoal e da convivência entre humanos que continuamos a ser. Este é o grande desafio da segunda parte da parábola, que podíamos intitular Reconstruir a Família. A parábola parecia terminar assim: regressou o filho, uma telenovela com fim feliz. Mas Jesus abre imediatamente a uma segunda parte da narração, pondo em foco o filho mais velho, aquele que tinha ficado em casa do pai. Ao saber do regresso do irmão e da festa que o pai tinha preparado, este filho justo, obediente, bem pensante, não pode esconder a sua fúria. A atitude do pai não tem lógica, não tem justiça. Parece mesmo uma afronta àqueles que se comportam bem. Lembro-me sempre, na universidade, um dia, um dos estudantes veio-me dizer: mas professor, você deu uma nota maior a um colega meu que nem sequer assistiu a um terço das suas aulas como está previsto. Isto não é justo. Eu disse: mas escuta, estás arrependido de vir às aulas? Não venhas. Quantos me vires? Se não gostas de vir, não venhas. Agora que tu venhas discutir a história disto tudo como um direito, eu preparo as minhas aulas o melhor que posso para que vocês gostem delas. Se não gostam, uma paciência, olha, eu falei, mas isto não é um teu direito, é um dom que eu faço e que me custa suor. Se te serve, muito bem, se não serve, não. Quando a gente vê as coisas como uma base de direito, perdeu tantas vezes o ponto fundamental das coisas. Além disso, diz o irmão, tratar assim com tanta alegria e liberalidade o irmão estouvado é uma atitude pedagogicamente desaconselhável, sobretudo porque pode levar os jovens a comportarem-se assim sem pensarem nas consequências dos seus atos. Isto é uma de tantas razões que se diz que as pessoas aduzem para, por exemplo, dizer: bom, e que lugar damos àqueles que se divorciaram e voltaram a casar, colhemos assim na igreja, então, e aqueles que se comportarem bem, qual é a vantagem que têm? Invertemos totalmente com um quadro jurídico aquilo que se trata da felicidade das pessoas. Por sua parte, este irmão, assim bem pensante, já deixou
de considerar o mais novo como membro da família. Menciona-o, como vimos, como esse teu filho, destacando-se assim nele próprio, tanto do irmão como do próprio pai e do resto da família. Diz, o pai insistia para ele entrar, voltar para casa, e ele não queria. Agora dá-se o caso que o irmão mais velho é aquele que fica fora de casa. A aparente justeza da frustração do filho mais velho não deixa indiferente o pai. Ele sente que deve dar atenção também e falar ao coração deste filho. É filho como o outro. Não é simplesmente o mais velho. É filho dele. E para o pai, todos precisam de carinho, todos precisam de misericórdia. Faz-me ver que o património todo da casa paterna é um dom, um direito. Tanto para o irmão como para ele. Além disso, sem a sua participação de irmão mais velho, esta família não fica completa. O perdão de Deus, a reconstrução da família, tem de contar com os outros irmãos e irmãs. O perdão do pai e da mãe é o princípio e a fonte da união e do amor de todos. Mas não se refaz a família se os irmãos não se entendem, se não se acolhem, se não se reconciliam e não celebram o regresso do irmão leviano. Esta segunda parte da parábola abre o jogo a cada um e a cada uma de nós, a cada família, a toda a igreja. A aparente justiça do filho mais velho é tão nociva para a família como a leviandade do irmão mais novo. Se é verdade que este último não entendeu o coração do pai, também o mais velho está longe da sua atitude gratuita e misericordiosa. Ao contar esta parábola, Jesus bem sabia que estava a encontrar muito mais dificuldades e resistências por parte dos que se consideravam justos e se agarravam aos próprios méritos e direitos do que por parte dos pecadores, que estavam a entender melhor o seu papel de portador da misericórdia e do carinho de Deus. Dividir simplicisticamente a sociedade entre justos e pecadores e exprimir estes últimos, eliminá-los, fechá-los em cadeias, sem outras perspectivas, é destruir as bases da solidariedade e renunciar a criar uma sociedade melhor. Se aplicar a lei do talião, todos vamos andar de cabeça partida. É olho por olho, dente por dente. Então, escapa. Andamos todos mirolhos e jarretas. Porque todos somos falíveis e pecadores. Todos damos razão àqueles ou a Deus para nos acusarem e punirem. Isto para não mencionar o facto de serem sempre aqueles que têm o poder os que fazem as leis pelas quais julgam os mais pobres e mais frágeis. A eliminação do pai, da figura do pai, não nos deixa mais irmãos. Em lugar do pai, em nome da democracia, muito frequentemente entram os tiranos e os oportunistas. Em nome desses critérios de justiça, é que Jesus foi juridicamente condenado em nome de Deus e em nome do Império, pelas autoridades legitimamente constituídas. Antes, foi julgado na mente e no coração das cabeças bem pensantes instituídas em poder. Esses estão bem representados pelo irmão mais velho da parábola, que acha que quem erra tem de pagar até o último centavo. O que Jesus vem propor é que assumamos uma atitude diferente. Que venhamos a funcionar a inteligência do coração, o afeto, a misericórdia, que levam ao perdão, à reconciliação, à renovação da vida e do tecido social. Ele deseja que esta atitude esteja presente em cada família, em cada grupo e sobretudo, na sua comunidade, que é a Igreja. Os discípulos que colocou à frente da sua comunidade fizeram bem a experiência do perdão e da reconciliação. Todos estavam e passaram por uma profunda situação de separação, de infidelidade, de traição ao Mestre. Foi Ele que os resgatou, que os reconciliou, que os reabilitou. Ele, o único justo, atraiçoado e abandonado pelos discípulos, insultado e condenado inocente,
uma vez ressuscitado, não teve a ambição de se vingar, de pedir justiça contra alguém ou de invocar a maldição de Deus. Pelo contrário, a primeira aparição do Senhor ressuscitado é para reconciliar os discípulos, a paz esteja convosco, e para enviá-los a serem agentes de reconciliação. Aqueles a quem vocês perdoarem, os pecados serão perdoados, aqueles a quem não os perdoarem serão retidos. Esta é a vingança e a justiça de Deus, o dom do Espírito de reconciliação. É assim que Deus enfrenta o mal que se encontra à sua volta, nos seus discípulos, na sua comunidade, no mundo inteiro. É assim que nasce uma igreja reconciliada e reconciliadora. Esta é a missão fundamental da igreja. Reunir a família do Pai, os irmãos e as irmãs que andam dispersos, perdidos, iludidos, feridos, abandonados, sem dignidade. Uma igreja que se entende a si mesma como comunidade de gente reconciliada gratuitamente por Deus, que fez a experiência pessoal de se sentir amada e perdoada, apesar da sua situação pecadora, perseguidora, corrupta, infiel. Por isso, é gente que se tornou compreensível e misericordiosa para com todos os outros. O primeiro fruto desta parábola é conhecer assim o coração de Deus, o Pai misericordioso, benevolente, eternamente fiel, o sentir-se pessoalmente amado, perdoado, reconciliado, sentir-se filho e filha que o Pai encoraja, em quem sempre confia, apesar de conhecer a sua fraqueza e instabilidade. Foi o coração do Pai, manifestado nos gestos concretos de Jesus, que mudou para sempre a vida dos discípulos, de Maria Madalena, de Zaqueu e de tantos outros, e que fez deles anunciadores e portadores da misericórdia e da paz. E cada um e cada uma de nós, a cada uma de nós, se dirige particularmente a primeira parte da parábola. Somos individualmente esse filho iludido e egoísta que aprendeu a conhecer o coração do Pai quando foi acolhido de coração aberto e misericordioso. A nós se dirige também a segunda parte da parábola no convite dirigido ao irmão mais velho, para que, como o Pai, abra o coração ao irmão que se afastou e o acolha de regresso e o reintegre festivamente na família. É assim que nasce a Igreja, e este é o núcleo central da sua missão, como bem entendeu São Paulo, que diz: foi Deus quem reconciliou o mundo consigo em Cristo, e pondo em nós a palavra da reconciliação. É em nome de Cristo, portanto, que exercemos as funções de embaixadores de Deus, e a Deus quem por nosso intermédio vos exorta: em nome de Cristo vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. E este é um que foi reconciliado. Diz: quando ainda era pecador, quando ainda perseguia a Igreja, então é que Cristo me olhou com misericórdia e me chamou, se me revelou, me deu a conhecer o amor do Pai e me enviou para ser anunciador da sua misericórdia. É com esta convicção que o Papa Francisco apela a uma igreja de portas abertas, uma igreja na qual se sinta o odor da misericórdia para com os que caem, que erram, que se afastam, uma igreja que nunca exclui ninguém, sem negar ou escamotear a seriedade do Evangelho e sem meias palavras, alguns ainda nestes dias, para com os comportamentos que o contradizem. Papa Francisco nega-se a julgar e a condenar, por exemplo, aqueles que assumem essas mesmas atitudes, aqueles que sentem a dor e a frustração de um matrimónio fracassado. Esses não podem ser deixados à porta da Igreja, nem podem sentir, mas devem sentir o seu carinho materno e o acolhimento dos irmãos. Que o respeito e a proximidade dos que têm comportamentos desviantes não significa a aprovação do seu modo de vida, mas a oferta de acolhimento fraterno, do amor reconciliador do Pai. Sentindo-se sempre pecadora e imperfeita, a Igreja, comunidade dos que seguem Jesus, é constantemente movida pela misericórdia de Deus. É assim que em cada matrimónio, em cada família,
em cada paróquia em movimento, em cada diocese e na Igreja inteira. Este jubileu da misericórdia há de servir para mudar a nossa mente e o nosso coração sobre a maneira de entender a Deus e a Igreja, para que a partir dos nossos próprios comportamentos sejamos realmente todos embaixadores e embaixadoras da reconciliação em todas as situações degradadas do mundo. Particular importância assume neste ano jubilar a celebração do sacramento da reconciliação. Através dele se manifesta, de modo muito especial, a atitude acolhedora e a alegria do Pai pelo aproximar-se de cada filho ou filha que reencontra a casa, a dignidade, a energia e a esperança. Trata-se de um encontro pessoal com Deus, que se realiza na comunidade, através de um irmão que age em nome da comunidade e como servidor do amor de Deus. O seu caráter pessoal conjuga-se, pois, com a dimensão comunitária, que está sempre presente, e a recordar a todos que só se refaz a comunidade quando não só Deus perdoou, mas cada um de nós perdoa também, acolhe, reintegra, é simpático para com essas pessoas que caíram. É muito importante que aqueles a quem se confia esta missão fundamental, os teus padres, bispos, sejam pessoas profundamente tocadas, eles próprios, pela misericórdia de Deus e pelo exemplo do Senhor Jesus, no seu íntimo, nas suas atitudes, para que não contradigam com o seu modo de agir o tesouro de ternura e acolhimento que levam consigo. Não foram enviados como juízes. E este não é aquilo que eu tantas vezes chamava o tribunal da penitência. Mesmo o chamar de confissão é muito limitador, porque dá a impressão que é uma declaração de reconhecer-se culpado diante de um tribunal. Aqui não é um tribunal. Houve um encontro com este Pai que encontramos na parábola. E, portanto, devemos rever os nossos pensamentos, não era de maneira de pensar a Deus. Aqueles que o exercem devem, por isso, procurar transmitir este mesmo carinho na forma de acolher os irmãos e irmãs que os procuram e que procuram neles a expressão do amor de Deus. É importante, além disso, que entendamos todos este sacramento à luz da parábola de hoje. A reconciliação, este sacramento, não é um serviço de lavar roupa, nem uma amnistia dos nossos pecados, onde se vai expor as manchas, os débitos, para serem cancelados por ação de um detergente, de um anulador misterioso, poderoso, uma espécie de delete do teclado dos nossos computadores. É o reencontro com o Pai e com os irmãos, dos quais nos afastamos, que ofendemos, que lesamos mais ou menos seriamente. É o reconhecer o mal que fizemos a nós mesmos e, por via disso, o escândalo para os outros e a omissão do bem que não fizemos. O reencontro sacramental com a misericórdia e o coração do Pai tem em si uma dimensão em relação ao passado. Mas não como uma amnistia de tipo judicial que anula o passado. O passado não se muda, fica lá sempre. O que diz é que Deus declara que não olha mais para o que passou, que abre para nós uma nova página, sem recriminações, que a alegria de voltarmos o compensa largamente pelas penas que lhe causamos, que a vida que está adiante para ser reconstruída e vivida está aí com a sua bênção e com a sua misericórdia. Aí é que se situa a força do sacramento, entendendo, acolhendo o dom do Espírito do Senhor e o amor que Ele gera, nós partimos com o coração novo, nova esperança para a vida. A reconciliação é refazer a vida com Deus e com os outros de um modo novo. Assim se entende também algumas coisas que de outro modo são difíceis de entender. Aquilo que Deus não pode perdoar. Disse em duas situações, mas só vou explicar uma. Que é, uma é, diz, o pecado contra o Espírito Santo, que são daqueles que recusam eles ver.
Jesus faz milagres, liberta as pessoas dos espíritos do mal. Diz, é por causa do espírito do mal, é por causa do diabo, é por obra do diabo que ele faz isto. Então, se a obra do diabo não é caminho. É a mesma coisa que vimos no ano passado, do povo que diz a terra não presta. Se a terra não presta, não vão para lá. As aulas não prestam, então para que te vais? Ou és estúpido, ou és escravo, ou então és um rebelde. Não funciona. Não é para isso que foi criado. Mesmo que vás, punhas lá os pés, nunca serás filho e filha. Não é assim. A outra situação em que Deus diz que não há perdão é: se não perdoardes, diz logo a seguir ao Pai Nosso. Porque se vós não perdoardes aos vossos irmãos, também o Pai do céu não vos perdoa. E isto sempre me causou uma certa dificuldade de entender. Portanto, parece que voltamos ao início, de onde Deus viu tudo. Sim, se não perdoas, agora eu também não te perdoo. E é sempre a lei do toma lá da cá. Será isso a palavra, o sentido da palavra de Deus? Não é isso. Um dia, eu pensava nestas coisas, um dia uma pessoa veio confessar-se ao Senhor e disse mais ou menos assim: ó Sr. Padre, joelhou-se e começou logo: Sr. Padre, ajude-me a confessar, porque eu perdoo, mas não esqueço, não consigo esquecer. Olha, eu tinha plantado, era um agricultor, um pobre agricultor, tinha plantado as minhas abóboras deste ano, lá numa horta, e nem sequer estavam perto do caminho, não foi por acaso. Há alguém que não me quer bem, foi lá, pisou tudo, rebentou-me com as abóboras todas. Este ano não vamos ter abóboras porque já é tarde de plantar outras. Olha, eu fiquei doente a partir daí. Os vizinhos, sabendo disto, têm-nos oferecido as abóboras deles. Mas isso a minha mulher não me pôs mais abóboras, porque eu fico doente só olhar para elas. Fui ao mercado para comprar abóboras e eu vejo abóboras e vou-me embora sem saber o que nem sequer eu vinha comprar. E disse esta frase assim textual: só pensar em abóboras, a minha tensão arterial sobe. Eu penso que esta história não é assim tão rara, não é assim tão rara. Todos nós temos muitas gavetas que temos medo de abrir, e quando abrimos começamos a transpirar. E eu disse ao senhor: escute uma coisa, um desgraçado qualquer, que você nem sabe quem é, ou porque estava a ver, ou porque lhe quer mal, rebentou com as abóboras. Agora, acha que vale a pena rebentar, porque ele rebenta também com a sua saúde, e isso depende de você. Eu percebi porque é que este homem não é perdoado. Ele já pediu perdão a Deus. Sim, mas você não tem pedir perdão a você. E não é tenha de esquecer. Não, isso não se esquece, vai ficar sempre aí. Agora, se você não muda de mentalidade, fica sempre agarrado, ligado. Na Bíblia, esse ficar ligado, quando Jesus diz: mas o que ligardes na terra será ligado, o que desligardes será desligado. Não é uma noção jurídica, é uma noção de criar pessoas livres. Gente, libertem-se. A reconciliação, o sacramento da reconciliação é um sacramento de libertação. Abram essas gavetas ao sol da misericórdia de Deus. Deixem que esse sol acabe com o bolor mal cheiroso que tem lá dentro e que vos inquieta tanto. E que dá cabo mesmo fisicamente da saúde. Sabemos muito bem isso. Portanto, deixem-se libertar por Deus. É isso que dá-nos então para entender outra coisa acerca do sacramento da reconciliação. A reconciliação não é uma sentença. Vai embora, até a próxima vez, quando encheres o saco, vem cá de novo despejar. Não. A reconciliação é reconstruir a vida. Não é diferente da comunhão, etc. É que é para uma situação diferente minha. Mas o que é? É receber e entrar em contato com a misericórdia de Deus. Essa misericórdia que me faz entender que Deus me compensa mais do que todas as outras chatices que me podem acontecer. Que o amor de Deus
adoça o meu coração de tal maneira que eu possa falar de um modo diferente também para aqueles que me torturaram, que me estragaram a vida, mas que só me estragam a vida se eu o consentir. Não quer a reconciliação dizer que nós somos insensíveis. Não, se fôssemos insensíveis não serviríamos para nada. Estas coisas fazem-nos sofrer. E é por isso que Deus vem ao nosso encontro com misericórdia, para nos libertar. Naquele dia, penso que entendi um pouco mais o que e o porquê Deus não pode perdoar se nós não perdoamos. Porque se eu não perdoar, fico ligado. O perdão não é, pois, a anulação do passado, mas a construção do futuro, através deste encontro com a misericórdia de Deus. O perdão é colocar-nos com um coração novo no caminho certo, a pensar e agir de acordo com a misericórdia que recebemos de Deus, a refazer os laços quebrados e a justiça infringida, dar atenção e carinho esquecidos, abrir-se à generosidade e solidariedade, voltar aos braços do Pai, de onde se partia com ilusões sedutoras e egoístas. Por outro lado, é necessário igualmente que os outros irmãos também se abram, acolham, reconciliem, recriem a comunidade. É por isso que a Igreja, no seu conjunto, o Papa Francisco, é um hospital de campanha. Um hospital que vai à procura, sobretudo, destas pessoas feridas, com feridas tais que cheiram mal para elas próprias e para os outros. E que cospem azedo toda a vida, porque estão martirizadas dentro de si. Antes de mais, este ano da misericórdia deve ser um ano para libertar estas pessoas. Deve ser um ano para sorrir, acolhendo o sorriso de Deus para cada um de nós. Na língua de estava em Moçambique, a língua Lomwe, o sacramento, não havia palavras, naturalmente, para o sacramento da reconciliação, estas coisas. Encontraram uma palavra bonita, que se diz numa palavra só, mas que se diz que significa voltar a sorrir. A reconciliação é esse. É o sol de Deus que nos faz voltar a sorrirmos para nós e sorrirmos para os outros. É por isso que, a partir dessa consciência, é que nós, discípulos do Senhor Jesus, como pessoas e como igreja, somos chamados a anunciar a boa nova, digamos-lhe com alegria, a boa nova reconciliadora de Deus a todo o mundo. Ele torna-nos sensíveis aos sistemas aparentemente justos, mas que são apenas a perpetuação da injustiça e da degradação, porque são instrumentos simplesmente de penalização. Para concluir, dou apenas 2 exemplos, dentre muitos que se poderiam citar, desta consciência nova que deve ajudar-nos a mudar o mundo. À luz desta palavra percebemos, por exemplo, a hipocrisia de uma justiça que se limita a julgar, a executar ou a meter na prisão aqueles que atentam contra a lei. Ainda hoje o Papa falou precisamente da necessidade de abolir de vez, a nível deste planeta, a pena de morte. Porque é o cúmulo deste tipo de pseudo-justiça que é o cúmulo da injustiça. Sem querer simplificar aquilo que é muito complexo, parece-me que o nosso sistema atual jurídico prisional deveria olhar com atenção para a lógica desta parábola. Se o tempo de reclusão dos nossos reclusos na cadeia for virado acima de tudo para a recuperação da dignidade, da autoestima das pessoas e das suas famílias, for para reparar traumas e feridas e criar condições de recomeçar a vida, então sim, esse tempo necessário de refazer a vida poderia realmente preparar um verdadeiro regresso a casa para quem se deixou levar pela ilusão do roubo, da violência, da morte. Porque estão aí. E são questões sérias. Seria muito mais barato, mais humano e mais digno do sistema atual de enjaulamento que, na maior parte dos casos, leva apenas a aumentar a frustração, a novos desacatos e a novas prisões. Dizem os próprios agentes prisionais.
As provisões estão superlotadas, as pessoas saem daqui, não têm para onde ir, vão ser vítimas do mesmo sistema de exploração e vão voltar aqui daqui a pouco. Por isso, o sistema está a abarrotar e sem soluções. Temos de escolher se optamos por filho do irmão mais velho, senhor de uma moral autossuficiente, hipócrita e punitiva, ou pela lógica misericordiosa e reabilitadora do Pai. O mesmo se passa, um outro segundo exemplo, com a questão do terrorismo, dos refugiados, das ideologias de segurança e segregacionistas. É sempre questão daqueles que se consideram justos e protegidos e querem deixar fora quantos, por erro ou necessidade, vêm pôr em causa as suas prerrogativas e comodidades. Isto sem mencionar que muitos desses bem-pensantes, que julgam sempre ter razão e justiça, têm uma grande responsabilidade na situação em que se encontram os desfavorecidos. A globalização veio mostrar que somos interdependentes e chamados a construir a casa comum da humanidade, a família humana, ou então caminhamos juntos para o abismo. A solução não está no erguer mais muros, vai de moda. Os muros, naquele tempo lembro nos anos 70, havia uma canção do Padre Zezinho que dizia: os muros vão cair. E mesmo que demore muito, eu sei que os muros vão cair. Hoje parece que o ideal é mais muros vão surgir. E mesmo que demore, vamos construir o nosso grande plano de um mundo bem muralhado por todos os lados. A solução não está em erguer mais muros, para deixar de fora os deserdados ou lançar mais bombas. Isso só faz aumentar o número dos miseráveis. E é o caminho seguro para destruir a sociedade, pois a multidão dos miseráveis vai aumentar a pressão e abater todos os nossos muros de defesa, como já está acontecendo. Temos de escolher a via da misericórdia ou a via da justiça cega, que, como diziam os romanos, summa iuris, summa iuria, isto é, summa justiça, summa injustiça. Estes são apenas dois campos, mas na nossa mentalidade, na mentalidade de cada um e de cada uma de nós, os juízos, as nossas atitudes para com os outros, as nossas atitudes comunitárias, as nossas atitudes dentro da família, nós deixamos verdadeiramente curar e maturar dentro de nós este espírito do Pai. Cada um tem o seu pequeno ou grande mundo para reler ao sol acalentador do Pai da Misericórdia, bem patente nesta parábola. Que mundo queremos construir? O mundo da comunidade, da comodidade e hipocrisia de poucos, com a exclusão daqueles que, como sem culpa própria, se encontram na miséria? Essa é a lógica do irmão mais velho. Ou queremos lutar por um mundo de misericórdia, de fraternidade, de abertura do coração aos que ergueram, aos que são condenados e excluídos, e a nós próprios, para a construção de um mundo melhor. Que o Pai da Misericórdia permita que abramos o nosso coração ao seu, que está sempre aberto para nós, a fim de que possamos escutar com alegria a bem-aventurança de Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque serão cobertos de misericórdia. Bem-aventurados os obreiros da paz, porque serão chamados filhos e filhas de Deus. Amém. Ficamos um bocadinho em silêncio. Cada um pensa um bocadinho, deixa entrar um bocadinho como a chuva que escutamos, porque a chuva não chegou até nós porque tínhamos um toldo por cima. Deixamos que a chuva da palavra entre realmente no nosso coração, ao encontro da nossa própria fragilidade, ao encontro da fragilidade dos outros, que tantas vezes nós sentimos com uma cutilância e com uma problemática muito grande. Que essa palavra de misericórdia
penetre no nosso coração. Então, neste espírito de ano jubilar, nós vamos nos levantar e vamos professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no nosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens da nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou o Espírito Santo, no seio e os igrejas do seu nome, também por nós crucificado, sob os pecados, padeceu pela vontade, ressuscitou aos que e acalmou os espíritos, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, louvado e visto sua glória, até julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor de cada vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas, creio na Igreja Santa Católica e Apostólica, no resto dos salários dos pecados cancelados os pecados, os ressurreição dos mortos e a vida do lugar e Amém. Rezamos pelas intenções do Santo Padre e começamos cantando o Pai Nosso. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Encomendamos à Mãe do Céu, Santo Padre, e rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, ao terminar, iremos terminar rezando a oração do ano do Jubileu, dizer apenas que para a próxima semana a catequese será na Sé, em Setúbal, às 15h30, e dizer também que a próxima catequese aqui no Santuário do Cristo Rei, que desde já agradecemos o seu acolhimento, será no dia 6 de março, às 15h30, mas não será aqui nesta tenda, será num pavilhão novo que será inaugurado nesse dia, do lado do santuário. Certamente haverá alguma indicação nesse dia. Será, portanto, nesse pavilhão onde teremos a catequese e posteriormente haverá a celebração da Eucaristia, para também de alguma maneira assinalar a utilização daquele novo espaço. Então, peço ao Sr. Bispo que nos introduza nesta oração do ano jubilar e que depois nos dê a sua bênção. Senhor Jesus Cristo, vós que nos ensinastes a ser misericordiosos como o Pai Celeste e nos dissestes que quem vos vê, o vê a Ele,
Mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos. O vosso olhar misericordioso libertou Zaqueu e Mateus da escravidão do dinheiro. A adúltera e Madalena de colocar a felicidade apenas numa criatura. Fez Pedro chorar depois da negação e assegurou o paraíso ao ladrão arrependido. Fazei que cada um de nós considere como dirigida a si mesmo a palavra que dissestes à mulher samaritana. Se conhecesses o dom de Deus, vós sois o rosto visível do Pai invisível, do Deus que manifesta a sua onipotência, sobretudo com o perdão e a misericórdia. Fazei que a Igreja seja no mundo o rosto visível de vós, seu Senhor ressuscitado e na glória. Vós quisestes que os vossos ministros fossem também eles revestidos de fraqueza, para sentirem justa compaixão por aqueles que estão na ignorância e no erro. Fazei que todos os que se aproximarem de cada um deles se sintam esperados, amados e perdoados por Deus. Enviai o vosso Espírito e consagrai-nos a todos com a sua mão, para que o jubileu da misericórdia seja um ano de graça do Senhor e a vossa Igreja possa, com renovado entusiasmo, levar a boa nova aos pobres, proclamar a liberdade aos prisioneiros e oprimidos e restituir a vista aos cegos. Nós vos pedimos, com a intercessão de Maria, Mãe de Misericórdia, a vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. E pedimos agora a bênção do Senhor. É o sinal da sua misericórdia. Diz que é o Pai do céu que faz cair a chuva sobre os bons e os malvados e que a todos abençoa com o sol da sua graça. Por isso lhe pedimos, preparemos antes de mais em silêncio, orando ao Senhor, pedindo a bênção para nós todos e particularmente para aqueles a quem temos dificuldade de perdoar, com os quais temos dificuldade de reconciliar-nos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma boa tarde, um bom domingo, uma boa semana. Vamos em paz e que a misericórdia do Senhor nos acompanhe.